alcance os nossos corações em nome de Jesus. Fala conosco, fique à vontade, tira toda e qualquer distração, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, falei igual a nós. Amém? Nós terminamos a última aula que quarta-feira passada que nós estávamos aqui foi falado da exigência do reino. Amém? E nós relembramos aqui algumas coisas que a gente já tinha estudado e nós entendemos que a exigência do reino é uma decisão. Deixa eu tirar isso aqui. Essa mesa está me atrapalhando. Nós descobrimos aqui que a exigência do reino é uma decisão que nós temos que tomar. Amém? E essa decisão está pautada no arrependimento. Por isso que se nós não nos arrependermos, não tem como a gente herdar essa promessa que foi nos dada. Por isso que a mensagem de João Batista, que veio preparando o caminho, é a mensagem de arrependimento. E Jesus também ministra, e a mensagem de Jesus era arrependimento. Nós vamos ver Pedro falando sobre isso, Estevão falando sobre isso, o próprio apóstolo Paulo falando sobre isso. Então a mensagem central era sobre o arrependimento. Por quê? Porque essa é uma exigência do reino. A exigência do reino é uma decisão, e a decisão nós decidimos se queremos ou não nos arrepender. Eu não posso chegar com você e dizer: olha, você precisa se arrepender e você tem que se arrepender. O que João Batista fazia era anunciar, mas era de cada um a decisão de se arrepender ou não. Amém? Quantos estão lembrados aí? Amém? E agora nós vamos para a 8ª aula, que já é o nosso penúltimo assunto. Aí você diz: puxa. Nós temos essa aula, mais a da quarta-feira desse mesmo assunto. Aí na outra quarta, daqui com 15 dias, nós finalizamos esse estudo sobre o Evangelho do Reino. Amém? Então anote aí a 8ª aula. A nossa 8ª aula, ela tem início hoje, termina na quarta-feira que vem. A nossa 8ª aula é Israel e a igreja. Israel e a igreja. Amém? Anotou aí? Israel e a igreja? Irmãos, Israel e a igreja é um assunto muito extenso e não é nosso objetivo esgotá-lo. Porém, iremos olhar para esse assunto dentro da perspectiva que estamos estudando, que é o reino de Deus. Amém? Esse assunto, a igreja e Israel, ela é muito extensa, ela daria um estudo de meses só falando disso. Então nosso objetivo aqui não é esgotar e nem entrar em muitos detalhes no sentido de esmiuçar esse assunto, mas você vai encontrar bons livros que te darão te darão um norte sobre esse assunto. Amém? Eu vou ver alguns livros e vou indicar para você, se você quiser estudar mais sobre esse assunto, porque é muito importante para nós, irmãos. Assim, eu digo nós que viemos de um contexto, quase todo mundo da mesma igreja, não é abordado muito esse assunto sobre Israel e a igreja. Porém, em alguns contextos batistas, alguns contextos presbiterianos, em alguns contextos mais sobre, que se dedicam mais sobre a palavra, isso é pauta de discussões que levam, enfim, eu não vou dizer infinito, mas é uma discussão muito longa sobre isso. Amém? Mas nós vamos entender um pouco nesse estudo
baseado naquilo que nós estamos estudando, que é o Evangelho do Reino. Então a nossa perspectiva para olhar para Israel e para a igreja é na perspectiva do reino de Deus, amém? Do Evangelho do Reino. Quantos estão aqui? Tá? Então nós vamos ver alguns versículos que mostram Jesus oferecendo o reino de Deus a Israel, amém? Nós iremos agora ver alguns versículos que Jesus oferecendo o reino de Deus a Israel. Mateus 10:6, quem lê para nós aí? Mateus 10:6. Está aqui o microfone, vai ficar aqui na ponta com a Neide, com ela, se eles passam ou lê, não sei. Mateus 10:6. Quem vai ler? Abre Mateus 10:6 e pede para a Ariane ler aí, por favor. Isso é um bom momento para a gente treinar, Ariane, para perder o nervosismo com o microfone, é muito bom. A gente não dispensa nem as grávidas aqui. Mateus 10:6. Já. Mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém. De novo, Ariane. Mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Melhor, Ariane, lê o 5, por favor, para a gente só entrar no contexto. 5, 6. O 5 e o 6, por favor. Jesus enviou 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém? Obrigado, Ariane. Observe que nesse texto, Jesus envia os seus discípulos, 12, de 2 em 2, para pregar aos judeus e não aos gentios. Amém? Observe que Ariane leu que Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Amém? Então, nós vamos ver Jesus enviando seus 12 discípulos de 2 em 2. A primeira missão, o primeiro envio de Jesus aos seus discípulos, a primeira missão é: não vão levar essa mensagem ao gentio e nem ao samaritano. Não entre em nenhum lugar desse. Vão direto ao povo de Israel. Quantos estão aqui? Amém? Então, aqui fica claro que o reino foi oferecido a Israel. Mateus capítulo 15, versículo 24. A Ariane lê também de novo. Mateus 15, 24. Hoje a Ariane que vai ler para a gente, melhor. Eu vou ajudando ela aqui, uma hora eu leio, outra hora ela lê, vai dar certo. E nem adianta dizer que está com falta de ar não, que eu não vou aceitar. Mateus 15, 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha o que Jesus está dizendo. Vai lá, Ariane. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém? Mais uma vez, fica evidente ou não que o reino foi oferecido a eles? Fica evidente ou não? Amém? Vamos lá construir. Mateus 8, 10 e até o 12. Mateus 8, versículo 10 até o 12. Nós estamos vendo aqui alguns versículos, tá? Que mostram Jesus oferecendo o reino de Deus a Israel. Vamos lá, Ariane. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus.
Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Preste atenção. Jesus está oferecendo o reino de Deus ao povo de Israel. E nesse momento, mesmo o povo de Israel rejeitando esse reino, mesmo assim, Deus chama Israel como filho do reino. Quantos estão aqui? Então, observe. Jesus está mostrando aqui que mesmo os judeus rejeitando o Messias e o reino, mesmo assim eles são chamados de filho do reino. Ou seja, mesmo Israel rejeitando o Messias e o reino de Deus, o Senhor lhes promete, a partir de uma eleição, as bênçãos do reino a Israel. Amém? Vamos continuar. Ou seja, o reino de Deus é de Israel. Nós estamos afirmando aqui que o reino de Deus é de Israel por direito, por meio, irmão, de uma eleição ética, histórica e por meio de uma herança. Amém? Se você quiser anotar, o reino de Deus é de Israel por direito, por meio de uma eleição ética, histórica. O reino de Deus é de Israel por direito, por meio de uma eleição ética, histórica e por meio de uma herança. O reino de Deus é de Israel por direito, por meio de uma eleição ética, histórica e por meio de uma herança ética. Nós vamos entender já já o que também eu pensei que era outra palavra muito parecida. A gente já vai ver já já. Amém? Então fica claro que Deus deu a Israel a herança do reino. Ficou claro durante essas breves leituras aqui? E é muito bom a gente ler o livro de Mateus, porque Mateus está pregando para o povo judeu. Mateus evangeliza o povo judeu através do seu evangelho. Ele está pregando, ele deixou esse evangelho diretamente para o povo judeu. Então, ele está se dirigindo. Você vai ver muito aqui Mateus enfatizando a questão dessas histórias que ligam o povo judeu ao reino de Deus. Amém? Então, se a gente quer se situar nesse assunto, a gente tem que gastar um tempo lendo Mateus, para a gente estar bem situado sobre o que nós estamos falando aqui. Foi por isso que Jesus dirigiu-se ao seu ministério a eles, lhe oferecendo o que já havia sido prometido. Então, o ministério de Cristo para eles era o cumprimento da promessa feita a Israel. Vou repetir. Foi por isso que Jesus dirigiu-se o seu ministério a eles. Foi por isso, você pode fazer um resumo aí, tá bom? Do que eu estou falando. Foi por isso que o ministério de Jesus foi oferecido a eles. O que já havia sido prometido. Amém? Então, o ministério de Cristo para eles era um cumprimento da promessa feita a Israel. Tá? Vou repetir. Foi por isso que Jesus dirigiu-se o seu ministério a eles, lhe ofereceu o que já havia sido prometido. Então, o ministério de Cristo para eles era um cumprimento das promessas feitas a Israel. Deu para pegar aí? Vou voltar mais uma vez. Foi por isso que Jesus dirigiu-se o seu ministério a eles, lhe ofereceu o que já havia sido prometido. Então, o ministério de Cristo para eles era o cumprimento das promessas feitas a Israel.
Amém? Deu para entender? Pode vir, fica à vontade, sente aí. Amém? Amém, irmãos? Porque Jesus, ao vir à terra, ele começa o seu ministério pregando primeiro para os judeus. Porque Jesus, quando vem à terra, ele se preocupa em enviar os seus 12, não para os gentios. Quem eram os gentios? Vamos trazer para a nossa linguagem. Gentio era aqueles que estavam fora da promessa, no sentido de que não fazia parte pura do povo de Israel. Então, o gentio era como, trazendo um contexto, era os crentes e a galera do mundo. Vamos botar assim, só para ficar mais claro para a gente, amém? Os judeus eram os crentes, isso trazendo com o nosso contexto, irmão, tá? Eram os crentes que acreditavam que iam viver com Deus, e a galera do mundo. Jesus, quando envia os 12, ele não diz assim, ó, vai no mundo pregar o evangelho, não. Ele diz assim, ó, vai ao povo de Israel, não para com os samaritanos nem com os gentios, vai direto para o povo. Por quê? Porque o ministério de Jesus encarnado na terra, era o cumprimento da promessa que eles receberam em Abraão. Quantos estão aqui? Quando Deus promete o seu reino, fazer de Abraão o pai de muitos povos ou das nações, ele está prometendo um reino. E o reino que é prometido a Abraão como uma promessa a esse povo, se cumpre em Cristo. Quando Cristo vem à terra, Jesus pisa a terra, ele se preocupa em anunciar a sua chegada. Para quê? Para que aquilo que foi prometido lá atrás estava se cumprindo agora. Quantos estão aqui? Deu para entender até aqui? E aí, irmãos, então, para Israel o reino veio. Porém, o que aconteceu, irmão? Aqueles que conhecem um pouco a história, o reino veio para Israel, mas o que aconteceu? Rejeitaram. Então, o reino chegou para Israel. Irmãos, eles estavam aguardando por isso. Eles eram um povo eleito para isso. A Bíblia vai dizer que eles são uma nação eleita. Lá no Antigo Testamento, antes da cruz, eles foram eleitos por Deus para ser essa nação que receberia esse reino. Só que esse reino chega através de Jesus. E Jesus, ao anunciar, o que acontece, irmão? Eles rejeitam. Amém? Para Israel, isso para Israel isso não vai se cumprir. Já se cumpriu, porém eles rejeitaram. Então, para o povo de Israel, não vai se cumprir o reino que eles estavam esperando. Já se cumpriu em Cristo. Quantos estão aqui? Porém, o que aconteceu? Eles rejeitam. Eles não querem esse reino. É por isso que a preocupação de Jesus em pregar sobre... É por isso que, depois nós vamos falar sobre isso. É por isso que a mensagem de João Batista é muito agressiva. Porque havia uma urgência. Cara, vocês estão esperando a vida toda. Chegou. Só que em vez de eles receberem, eles fazem o quê? Eles rejeitam. Não queremos. Essa aqui foi a questão que buga a mente de Judas, ao ponto dele trair Jesus, vender Jesus. Isso buga a cabeça de Pedro, ao ponto dele dizer, não, você não pode morrer. É por isso que Jesus, nas suas aflições, ele segura muito tempo ali para não compartilhar o que aconteceria. Ele vai segurando, e na última ceia, onde ele senta para comer, é a hora que Jesus vai compartilhar então. Porque quando Jesus tocava nesse assunto, era espinhoso para ele. Ele não entendiam, não, como assim? Vai morrer? O reino é prometido, o rei vai vir, e o rei quando chegar, ele vai dominar todas as coisas, vai botar Roma no seu lugar, vai botar os impérios no seu lugar, e nós que vivemos açoitados e com medo, reinaremos com ele. O que aconteceria? Eles acreditavam que o reino de Deus viria, e quando viesse, colocaria tudo em ordem, eles assumiriam. Por isso que a preocupação de João e Tiago, em um sentar
sentar à sua direita ou à sua esquerda no reino. Eles não estavam pensando no reino dos céus, do reino de Deus, estavam pensando no reino ali, terreno. É o tanto que eles estavam preocupados. E aí, a gente chega com ele e pede para ele. Aí chega, a gente queria pedir uma coisa. Aí Jesus fala, pode falar. Deixa a gente ir no teu reino, sentar um à direita e outro à esquerda. E isso ali pega Jesus. Por quê? Porque Jesus estava ensinando algo do alto e eles não estavam compreendendo. Quantos estão aqui? Vamos lá. Então, quando Israel rejeita o reino e as bênçãos e o direito que seriam deles, o que acontece? Você pode anotar aí. Quando Israel rejeita o reino e as bênçãos e o direito que seria deles, o que acontece? É uma pergunta. Quando Israel rejeita o reino e as bênçãos e o direito que seriam deles, deu para notar? Quando Israel rejeita o reino e as bênçãos e o direito que seriam deles, o que acontece, irmão? Amém? O que acontece? Cara, a gente não quer, mas tem um povo que quer. Então, quando Israel rejeita esse reino e as suas bênçãos, o que acontece? Cadê? Deixa eu me atualizar aqui. Ah, tá. Esse reino é concedido àqueles que o aceitam. Esse reino é concedido àqueles que aceitam. Então o povo de Israel rejeita, mas tem um povo aceitando. O que acontece? Esse reino é concedido a quem aceita. Tá dando para pegar aí, irmão? Irmãos, é por isso que Jesus conta uma parábola de um banquete. É justamente isso que Jesus está falando. Ele diz assim, ó, um pai prepara um banquete de casamento, chama os seus servos e diz, ó, vão chamar os convidados que foram convidados com antecedência. Não foi assim, ó, foi um convite bem antecipado. Ele está contando uma parábola para justamente ressaltar isso que nós estamos falando aqui. Ele está contando, ele diz assim, ó, vai lá porque eles já foram convidados. Quantos estão aqui? Quem é convidado? A gente está no nosso conceito aqui de casamento, mas para Israel era uma festa que durava dias. Às vezes entrava uma semana de festa. Então não era um convitezinho assim que a pessoa dizia, não, então eu vou ver se eu vou. Não, quem recebia um convite de casamento naquela época, preparava a sua vida para viver 7 dias ou até mais de festa. Quantos estão aqui? E era uma honra receber um convite de casamento. E aí Jesus está contando a parábola. Cara, eles receberam o convite. Os servos foram falar, ó, vamos lá, vai começar o casamento, vamos. Aí o que acontece? Jesus diz que um diz, comprei uma junta de bois e preciso ir testar. Ah, acabei de casar e não posso ir à festa. Eles começam a dar desculpas. Aí os servos voltam dizendo, ó, os convidados não querem vir, o banquete já está servido. Aí Jesus diz o quê? Então sai e convida pessoas a vir. E aí eles saem e convidam. Só que quando volta, o pai do noivo diz assim, os servos dizem, ó, a gente trouxe aqueles que estavam por aí, mas ainda há lugar. Eles estão, volte, vá às vielas, vá aos lugares mais distantes, mais pobres, e tragam. Ele diz, e obriguem eles a vir. Aí a Bíblia diz que então esses que vieram, porque eram obrigados, porque esses caras eram distantes e rejeitavam, não no sentido de não querer o reino, não no sentido de não querer o casamento, é porque eles eram colocados à parte, eram a escória daquele tempo. E aí o que acontece? Jesus diz, essas pessoas que vão herdar. Quantos estão aqui? Então ele conta essa parábola para dizer, o reino de Deus é dos judeus por direito, porque é uma promessa para eles, há uma aliança feita para eles. Porém, se eles rejeitaram, tem quem quer. E quem quer
vai entrar primeiro. Aí por quê? Porque a Ariane leu e nós vamos aqui ler de novo, mais uma vez, esse versículo de Mateus capítulo 8, versículo 10 ao 12. Olha o que diz. Cadê? 8, 10 e 12, está aqui, ó. E ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhe a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tanta fé. Eu digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó, no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados, aqui em outra linguagem está filho, e os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, aonde haverá choro e ranger de dentes. Aí a gente ouviu de ranger de dentes, só lembro do irmão ali, que falou que não é inferno isso. Não é. Amém? Foi por isso que Jesus dirigiu o seu ministério a eles, lhe ofereceu o que já havia sido prometido. Então o ministério de Cristo para eles era o cumprimento da promessa feita a Israel. Então para Israel o reino veio, porém o que aconteceu? Eles rejeitaram. Para Israel isso não vai se cumprir, já se cumpriu. Eu estou lendo de novo, né? Meu Deus. Então quando Israel rejeita o reino e as bênçãos e o direito que seria deles, o que acontece? O reino é concedido àqueles que aceitam esse reino. Aqui entra o Israel de Deus. Bem aqui, irmãos, vai entrar o Israel de Deus. Porque o Israel de Deus não é ético ou étnico. O reino de Deus não é étnico. Porque étnico fala de um espaço geográfico, fala de uma geografia, fala de um povo exclusivo, no sentido de que para ser... Eu já estou antecipando o estudo. Eu vou depois reler tudo isso que eu estou falando. O que acontece, irmão? A diferença de ético para étnico. Ético, eu vou ler aqui rapidão. Enquanto a etnia, que tem a ver com esse étnico, se concentra na identidade cultural e histórica, a ética se preocupa com os princípios que orientam o comportamento humano e social, ou o comportamento da sociedade. Observe que para Israel, na cabeça deles era: eu nasci em Israel, eu tenho um reino. Quantos estão aqui? Como, eu já estou antecipando, Jesus amado, como alguém poderia herdar esse reino na cabeça de um israelita? Como, irmão? Nascendo ou indo para lá? Você consegue entender que para Israel, para o povo de Israel, para alguém herdar o reino prometido, ou o cara nasce ali, ou ele tem que se tornar um judeu? Você entende a confusão que há nas igrejas hoje? Um monte de paramento e um monte de parafernália, desculpe a palavra, que usam. A igreja mais parece com uma igreja judaica. É um monte de candelabro, é um monte de coisa, é chofar, é tanta coisa, irmão. Por quê? Porque há essa confusão. As pessoas viajam a Israel e trazem uma água do Jordão para misturar nas outras, para tentar fazer com que a gente entenda que nós somos o Israel. Nós somos Israel, não Israel de uma nação, mas somos Israel de Deus. Por quê? Porque ao Israel, a nação, rejeitar esse reino, se abriu uma porta para aqueles que não eram judeus. Por isso que Jesus está dizendo aqui em Mateus capítulo 8, no versículo 10, no 12, que ele está dizendo assim, ó: muitos sentarão na mesa com Abraão, com Isaac e com... Sabe que Jesus está cutucando a ferida deles, está dizendo assim, ó: as prostitutas, quem vocês detestam, essas pessoas sentarão na mesa
daqueles que vocês não idolatram, mas vocês protegem tanto, que é ser filho de Abraão. Quantos estão aqui? Então, irmãos, o reino de Deus, ele não é étnico, ele é ético. Porque é uma diferença de ser um reino étnico. Então, quando Deus promete a Israel, Ele está prometendo a Israel não uma etnia, mas um comportamento. Eu já estou terminando o estudo sem aqui. É por isso, irmão, eu já estou pregando. É por isso, irmão, que quando... Meu Deus, deixa eu voltar para cá, senão eu não acabo não. Meu Deus. Israel, ético, não étnico, ético, porque ético fala de um comportamento e étnico fala de uma região geográfica, entendeu? Então o povo de Israel se baseava em quê? Eu sou de Israel porque eu nasci em Israel, então o reino é meu, entendeu? Aí o cara chegava, não, tu nasceu onde? Não foi em Israel? Então, meu amigo, ou você se torna, é por isso que era uma confusão, tem que circuncidar ou não? É por isso que Paulo, tem um tempo que Paulo vai entrar no embate com os judeus. Ele diz, não, esse camarada foi alcançado pelo reino, não foi pela promessa de Abraão, foi uma promessa superior. Quantos estão aqui? Amém? Por isso que esse assunto é muito extenso, eu estou tentando o máximo simplificar, porque é assunto que dá para pensar muita coisa aí. Amém? Mas deu para não anotar, mas entender até aqui? Tá? Se não deu, te vira. Vamos lá. Então aqui entra o Israel de Deus. Presta atenção numa coisa, você pode anotar isso. Eu vou ler bem devagar para você anotar, até a Tamiri chegar para ela anotar. Deus não muda a promessa. Deus não muda a promessa e nem o povo. Deus não muda a promessa e nem o povo. Ele muda a forma de constituir esse povo. Vamos lá. Deus não muda a promessa e nem o povo. Ele muda a forma de constituir esse povo. Amém, irmãos? Presta atenção. Vamos lá, recapitular tudo. Antes, nós estamos falando, irmão, até aqui, e foi muito bom participar da escola de Cuiabá, porque o profeta Dario ressaltou de novo. Irmãos, quando você lê a Bíblia, você precisa ter em mente o quê? Quando você lê a Bíblia, presta atenção que isso é uma chave muito importante. Quando eu leio a Bíblia, eu tenho que entender o quê? Eu estou antes da cruz ou depois da cruz? Porque se eu leio a Bíblia no contexto antes da cruz, eu não consigo entender o que Cristo fez por mim. Então, nós estamos depois da cruz. Por quê? E eu vou usar as palavras de Dario aqui. Porque antes da cruz, Davi diz que nós somos como uma árvore plantada à beira do rio do ribeiro. Sim? Depois da cruz, Jesus diz o quê? Que esse ribeiro, essa fonte está dentro. Antes da cruz nós estamos à beira. Depois da cruz, esse rio está dentro, nós não estamos na beira. Então você entende que nós temos que ter esse entendimento. Então vamos lá. Antes da cruz, o povo de Israel entende que eles eram o único povo que herdaria o reino de Deus. E aí o que acontece? Depois da cruz, depois não, entre o meio da cruz, porque Jesus está no seu trajeto para ir para a cruz, mas vamos lá, no nosso entendimento, depois da cruz o que acontece? Jesus está anunciando e dizendo assim, ó, é como se Jesus dissesse, ser filho de Abraão não é mais suficiente para pertencer ao reino. É como ele chegasse e dissesse, ó, acabou, ser filho de Abraão não é suficiente. Quantos são aqui, irmão? Isso é depois da cruz. Antes da cruz o povo estava apegado a isso. É por isso que há uma confusão muito grande.
Porque o povo de Israel, e nós não estamos falando, nós começamos esse estudo dizendo que a promessa foi feita para o povo de Israel, sim ou não? Tem relatos bíblicos que foi feito para Israel. Por quê, irmão? Rapidinho, abro um parênteses, já fecho. Existe uma ideia teológica que Deus rejeitou Israel e agora Israel é condenada, não serve mais, eles merecem morrer, queimar no fogo do inferno, e agora só aqueles que aceitaram merecem. Não, a promessa continua para eles. Só que como a gente leu aqui, Deus não muda a promessa, nem o povo, ele muda a forma de constituir o povo. Quanto estão entendendo? E por outro lugar, existem outros que dizem, não, se Jesus vai descer em Sião quando voltar, nós precisamos de todo mundo para lá. Nós precisamos estar lá, nós precisamos nos tornar um judeu. Aí você vê a igreja, o pastor usou um negócio aqui, né? Como é o nome? Talite, eu acho, né? Aquele negócio que eu chamo de toalha, né? Toalha aqui no pescoço. Aí o cara deixa a barba crescer, nada, não foi proposital isso aqui. Aí deixa a barba crescer porque fica igual um judeu. Aí ele já não dá mais a paz, ele dá shalom. Shalom, irmãos. Xanatová, não sei o que. Irmão, aí começa. Como estão entendendo? Por quê? Porque na cabeça dessas pessoas, ser o povo de Israel é ser um israelita. Só que Jesus está dizendo aqui, ser filho de Abraão já não é mais suficiente para herdar esse reino. Por quê? Porque quando Jesus pisa na terra, ele oferece seu reino para os judeus, e dizendo, o que vocês esperaram tanto, chegou agora. Só que o povo disse, nós não queremos. E ao rejeitar, a porta se abre para quem? Para o Zé. O Zé Mané igual a gente, que não é nascido em Israel, mas pode herdar a mesma promessa feita a Israel. Porque Deus não é um Deus que se prende na etnia. É por isso que há uma mudança radical na nossa vida, porque Deus mexe na nossa ética e não na nossa etnia. É por isso que há uma palavra chamada arrependimento, porque essa palavra arrependimento está dizendo, eu estou mexendo com a tua ética, com tudo aquilo, com a tua moral, com aquilo que você achava que era bom fazer. Se arrependa. Quantos estão aqui? Vamos lá. Por isso que veio João Batista pregando o arrependimento, porém aquele povo rejeitou, e quando Jesus fez o convite do reino de Deus, eles não quiseram. Amém? Vou repetir. Por isso que veio João Batista pregando arrependimento, porém aquele povo rejeitou. Amém? Veio João Batista pregando arrependimento, porém o povo rejeitou. E quando Jesus fez o convite a eles, eles também não quiseram. Tá? Deu para anotar aí? Por isso que João Batista veio pregando arrependimento, porém eles rejeitaram, ou aquele povo rejeitou. E quando Jesus fez o convite do reino de Deus a eles não quiseram. Amém, irmãos? Por favor, eu preciso que você entenda esse estudo. Por quê? Porque nós estamos falando primeiro de Israel para depois entrar na igreja. A igreja nós vamos entrar semana que vem, mas nós precisamos pegar esse assunto como uma ponte que vai ligar o assunto igreja. Quantos estão aqui? Amém? Preste atenção, irmãos. Eu vou recapitular isso, só isso que eu li. João Batista vem pregando arrependimento, porém aquele povo rejeitou, não quis. E quando Jesus fez o convite do reino de Deus a eles não quiseram. Aí, irmãos, depois que o povo de Israel rejeitou o convite de Jesus, veio uma sentença, um julgamento para eles. Bota aí, ó. Quando o povo rejeitou o convite de Jesus, quando o povo rejeitou o convite de Jesus, esse povo é Israel, tá bom, irmão? Quando
o povo rejeitou o convite de Jesus, veio uma sentença de julgamento, e um julgamento, ou uma sentença de julgamento. Mateus 11, ou um julgamento e uma sentença. Mateus 11, anote aí. O que é que tu quer, Júlia? O que tu queres comigo? Mateus 11. Já é para a Ariane, já está olhando aí para... É você que vai ler. Tem que estar na tua casa, não, esse menino correr, não. Mateus 11, eu vou ler então, Ariane. Porque nós vamos ler 10 versículos aqui bem rápido. Vamos lá? Amém? Pergunto para você, do que nós estamos falando agora para ler Mateus 11? Do que é? Sentença e julgamento para o povo de Israel. Vamos lá. Mateus capítulo 11, versículo 20. Nós vamos ler até o 30. Amém? Olha o que diz. Vamos lá. Então Jesus começou a denunciar as cidades que havia sido realizado a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Amém? Presta atenção. Ai de vocês, Corazim, ai de vocês, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam arrependido, vestido roupas de saco, cobrido-se de cinza. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até os Hades, ou até o inferno. Se os milagres que em você foram realizados tivesse sido realizado em Sodoma, eles teriam permanecido até hoje. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para vocês. Naquela ocasião Jesus disse... Não, até aqui, vamos lá, até o 24, tá bom? Até o 24. Deu para entender, irmãos? Jesus está sentenciando aquele povo de Israel, dizendo, ó, se os milagres tivessem sido feitos nesses outros povos, eles teriam se arrependido. Só que vocês provaram do milagre e mesmo assim não se arrependeram. Quantos estão aqui? Israel passa de uma... Presta atenção, irmão. Israel passa de uma nação eleita para uma nação julgada, reprovada para a obra a qual ela foi chamada, digna de condenação mais grave do que aquelas cidades e nações que nem conheciam Deus. Amém? Que nem tinham o conhecimento de Deus. Vou repetir. Israel passa de uma nação eleita para uma nação julgada, reprovada para a obra a qual foi chamada. De nação eleita eles passam a reprovados. Você pode resumir assim para ficar mais fácil, irmão. De nação eleita eles passam a ser reprovados, digno de condenação mais grave do que aquelas cidades e nações que nem tinham conhecimento de Deus. Amém? Deu para entender até aqui? Irmão, nós estamos terminando de ver. Meu Deus, estamos não. Mas vai terminar. Vamos lá. Quando olhamos para o Antigo Testamento, vamos ver Deus tratando Israel como uma família, como uma nação. Então, ao olharmos para Israel apenas como uma nação, corremos o risco de errar, como muitos têm errado, de acreditar que Deus opera a partir de uma geografia sobrenatural, que os limites territoriais de Israel
configuram uma geografia celestial, porque em muitos lugares isso é afirmado. Já falei aqui, eu disse que eu repeti o que eu estava falando. Vou ler de novo. Quando olhamos para o Antigo Testamento, vamos ver Deus tratando Israel como uma família, irmão, e como uma nação. Amém? Como uma família e como uma nação. Porém, tem lugares, e quando eu digo lugares, eu falo de pensamentos teológicos que acreditam, olhando para o Antigo Testamento, que Deus está tratando de uma nação, somente de uma nação e não de uma família. Porque qual é o propósito eterno de Deus? Formar uma de muitos. Paulo vai dizer aos romanos que nós fomos o quê? Nós fomos o quê? Adotados. O que Paulo está dizendo é que Deus tem filhos que nasceram, eu posso dizer, de um ventre materno chamado Israel. Porém, existem filhos que foram adotados, que são nós. Somos nós, fomos adotados, enxertados. Quantos estão aqui? Então, se nós olharmos para Israel somente como uma nação, nós cairemos no mesmo erro que muitos caem, que eles acreditam que Deus opera a partir de uma geografia sobrenatural. É por isso que existe, eu volto a repetir, pessoas pegando avião e indo a Israel trazer a pedrinha do templo para fazer campanhas que vão, volto a dizer, trazer um pouquinho de água do Jordão, que são batizados no Jordão. Por quê? Porque olham para Israel como uma nação somente, e não como uma família. E aí eles acreditam que aquele espaço geográfico é sobrenatural, ou que os limites territoriais de Israel configuram uma geografia celestial. O céu está aberto somente em Israel. É por isso que aquilo perturbava a mulher samaritana quando tem encontro com Jesus, porque havia uma crise, uma briga entre eles. Ela diz, onde é que tem que adorar? É Israel ou é aqui? Aí Jesus diz, nem lá e nem aqui. Por quê? Porque não era sobre uma geografia, era sobre pertencer a esse reino. Ele disse que aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Olha que Jesus está apresentando mais uma vez. Israel não é uma nação, é uma família, há um Pai. Há um Pai. É por isso que isso deixa os israelitas, ou os judeus aqui falando, mais apropriado, perturbado, irmão. Isso perturba. A mensagem de Jesus era perturbadora para eles. Você pensa que perturba a gente quando a gente ouve pessoas pregando, ministrando? Cara, eu estou doidinho, imagina os israelitas. Deus, através de Jesus, quebrando todos os argumentos que eles tinham. Irmãos, eles faziam coisas terríveis, mas se apoiavam em Abraão, dizendo, nós somos filhos de Abraão. Nós temos um reino, ainda que pecamos, erramos, nós estamos aqui, ó. E aí Jesus vem e diz, ó, não é assim. Porque nós vamos ler, ele diz, eu posso pegar dessas pedras e tornar filhos de Abraão. Cara, a mensagem de Jesus era muito agressiva para aqueles homens, irmão. Não é à toa que ele foi sapecado na cruz, irmão. E não, bora matar esse cara, porque esse cara aí está perturbando a nossa. É por isso que os discípulos de Jesus são chamados de perturbadores. Esses perturbadores já chegaram aqui também na nossa cidade? Quantos estão aqui? Amém? Então vamos lá. Queremos mostrar que sim, que a aliança feita por Deus foi feita para Israel, mas foi feita para Israel enquanto um povo que foi levantado por Deus para cumprir um propósito. Amém? Irmãos, Deus escolheu Israel. Por que? Não sabemos. Ele escolheu, ele tinha que vir, irmão. Sendo um homem na terra, ele olha para Israel e diz, vai ser aqui.
Poderia ser em outro lugar, mas ele escolheu Israel. Amém? Então queremos mostrar que sim, que a aliança feita por Deus foi feita para Israel, mas foi feita para Israel enquanto um povo que foi levantado por Deus para cumprir um propósito. E qual foi o propósito que foi levantado? Vocês vão ser um povo que vai receber o meu filho. Vocês vão ser uma região que vai receber aquilo que eu vou fazer. Tudo bem, quantos estão aqui? É por isso, irmãos, e me entenda, que é muito perigoso a gente achar que Deus só está aqui. É muito perigoso a gente dizer, Deus só age, eu só sinto Deus quando eu estou na igreja. Cuidado que nós estamos colocando Deus em uma geografia, em um espaço. É por isso que ele disse que se nós entrarmos no nosso quarto, trancarmos a porta do nosso quarto e falar em secreto ao Pai, Ele vai estar ali vendo o que nós estamos fazendo. Quantos estão aqui? Então Jesus quebra essa geografia. Quantos estão aqui, irmãos? Vamos lá. Ou seja, a eleição de Israel foi ética e não étnica. Lembra que eu já falei isso? A eleição de Israel, ela foi ética e não étnica. Amém? Qual é a diferença de ética para étnica? Amém? João, tu pode me responder? João, tu está aqui, Vaz? Qual é a diferença ética para étnica? Irmão, só é ligar. Ética fala de... a pessoa tem que ter uma ética, fala de comportamento. E étnica está falando de etnias, povo, geografia. Quantos estão aqui? Então, se te perguntarem, o povo de Deus é um povo étnico ou ético? O que é? Qual é a resposta? Ético, porque mexe no nosso comportamento. Então, o que define que nós somos crentes não é o tamanho da Bíblia que carregamos, mas é o quanto de arrependimento tem sido gerado dentro de nós. O que define que nós somos filhos de Deus não é a igreja que eu congrego, mas é o tanto de arrependimento que está sendo gerado em mim. Se eu era um mentiroso, eu estou me arrependendo das mentiras e estou buscando esse lugar de não me tornar mais, de não ser mais um mentiroso. Quantos estão aqui, irmãos? É por isso que quando Jesus chegava, ele não mexia, sabe, e dizia assim, ó, Zaqueu, é bom tu mexer aqui na tua casa, tu não tá com cara de judeu não, meu irmão. Não. Quando ele entrava, a presença dele mexia no comportamento das pessoas. Ao ponto de Zaqueu dizer, Senhor, eu vou pegar metade dos meus bens, vou dar aos pobres. E se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Quantos estão aqui, irmão? Então, quando Jesus vem, ele não mexe num território, ele mexe em comportamento. E aqueles que foram tocados por Cristo, aí sim tocam o território. Quantos estão aqui? E o que Jesus está fazendo agora? Tocando no nosso comportamento, na nossa ética. Para quê? Para que a gente toque numa etnia ou ir até as nações. Essa é a promessa. Deus mexe na nossa ética para a gente mexer na etnias, tocar etnias através de um comportamento adequado ao reino. Está dando para entender, irmão? Amém? Então, qual é o propósito? O que Deus quer fazer com a gente? Mexer no nosso comportamento, irmão. É por isso que é estranho você... Irmão, é estranho, não é? Você vê alguém com uma Bíblia na mão e um cigarro na boca. Não é estranho, irmão? Você olha assim, peraí, como diz o pastor Ioran, que diabo é isso? Não casa as coisas, irmão. É por isso que é estranho alguém enfim, ir para a igreja e acabar de sair da igreja e tomar uma cachaça. É estranho, irmão. Por quê? Porque o que Cristo quer fazer é mexer na nossa ética. Então, ele pode dizer assim, se eu chegasse aqui e dissesse, gente, aqui o negócio é ético, é étnico,
Nós precisamos pegar nossa mala e todo mundo para Cacoal, porque Deus está fazendo alguma coisa em Cacoal. Você precisa pegar a sua mala, e não é passar uma escola, é ir morar. Vamos todo mundo para lá. Eu estou olhando para aquele lugar geográfico. A gente pode andar com os irmãos, a gente pode estar lá, olhando Deus tocar no comportamento deles, ser afetado por isso, e voltar para nosso lugar geográfico e ir tocar. Deus tem uma promessa de tocar esse lugar geográfico, mas Ele não vai tocar a partir de uma pedrinha vindo de Israel. Ele vai tocar em pessoas que serão, os seus comportamentos serão transformados, para depois tocar nessa cidade. Quantos estão aqui? Amém? Deu para entender? Ou seja, a eleição de Israel foi ética e não étnica. A escolha de Deus está condicionada ao propósito e não à geografia. Amém? Vou repetir. Deus está condicionado a escolha de Deus está condicionado ao propósito e não à geografia. É o propósito, irmão, não é a geografia, não é o espaço. Amém? Amém, irmãos? Quantos creem aqui? Quantos creem aqui que Deus tem uma promessa para Santa Isabel? Quantos creem? Só João. Amém? Nós cremos. Irmãos, então eu não posso cair no erro de olhar somente para cá, porque pode ser que eu olhe para cá e diga: é difícil demais isso acontecer, mas Deus pode estar fazendo algo nessa cidade, tocando em pessoas. Deus tem uma promessa não para a casa de oração Betânia, Deus tem uma promessa para Santa Isabel. Quantos estão aqui? Amém? Vamos lá. As crianças já começaram a ficar agitadas. Irmão, eu vou começar a ler aqui. Se você conseguir anotar, você anota, senão nós vamos ficar muito tarde aqui, tá bom? E eu preciso terminar esse assunto hoje. Não dá para terminar na quarta, porque na quarta a gente vai fechar esse estudo. Tá bom? Deu para entender até aí? Deixa eu ver aonde eu parei aqui, meu Deus, que eu fui mexer. Tá. Então, de que forma vamos lá, irmãos. Então, a cruz, antes da cruz, nós estamos falando antes da cruz. Vamos lá. Então, de que forma étnica, não ética? Étnica fala do quê? Geografia. Vamos lá. Então, de que forma étnica os gentios podiam fazer parte das bênçãos espiritual da aliança feita por Israel? De que forma? Se tornando parte da nação. Isso é antes da cruz. Amém? De que forma étnica os gentios que não eram crentes poderiam fazer parte do povo que era crente, os judeus? Se tornando parte da... Isso eu já falei, indo para lá. Então vamos supor, não importasse o que nós fizéssemos aqui, nós amamos a Deus, mas aí a gente ia lembrar: eu não faço parte da nação de Israel. Aí o que a gente tinha que fazer? Pegar um avião e ir para lá, morar para lá. Isso antes da cruz. Quantos estão aqui? E por que isso acontecia? Porque se acreditava que Israel, e somente Israel, fazia parte da promessa de Deus. Ou seja, eles pensavam que o reino era nacionalista. Nós já falamos disso há um tempo atrás, né? Eles pensavam que o reino de Deus... Escreve aí: o povo de Israel achava que o reino era nacionalista. O povo de Israel pensava que o reino era nacionalista. Amém? Agora, irmão,
Termina de anotar aí, agora olha para cá. Agora, a gente vai começar a ligar o ponto da próxima aula, que dá esse assunto, Israel e a igreja. Por quê? Porque agora chega Jesus. Chegamos em Jesus, agora o negócio moiou. Agora chega Jesus. E qual era a perspectiva de Israel sobre o reino de Deus? Que o reino era nacionalista, étnico, de um reino pertencente à nação de Israel. Então chega Jesus. Amém? Então chega Jesus e o pensamento dos caras é: cara, só quem é do povo de Deus é quem é da nação de Israel. Aí chega Jesus e acaba com a festa. E esse é o problema que Israel desenvolveu, porque eles se fecharam como se Deus fosse exclusividade deles. O problema maior aqui de Israel é que eles achavam que Deus era exclusivo deles. Por quê? Porque eles oravam: ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. No coração deles era: Deus é o Deus nosso, somente desse povo. Só que chega um cara, Jesus, oferecendo um reino para o povo de Israel. Porém, eles esperavam um reino étnico e nacionalista. Porém, o reino que Jesus oferece a eles é o reino espiritual. Jesus está oferecendo a eles não é um reino nacionalista, é um reino espiritual. Aí você pode colocar: Jesus oferece um reino espiritual e não um reino nacionalista. Amém? E o reino espiritual não é geográfico, não é nacionalista, não é por ter nascido em um território. Aqui entra a diferença. Jesus vem oferecer um reino espiritual, irmão. Isso aí está dentro do que você está anotando, você não precisa anotar isso, tá? Aqui entra a diferença. Jesus vem oferecer um reino espiritual, e esse reino é um convite para um relacionamento pessoal. Amém? Qual era o convite de Jesus? O meu reino é um reino espiritual e é um reino de relacionamento pessoal, não nacional. Quantos estão aqui? Eu já estou indo para o final, de verdade, irmão. Não acredite muito quando eu digo que eu estou indo para o final, mas de verdade eu estou. Amém? Então Jesus está convidando aquele povo para o relacionamento pessoal. Então, só era possível acessar o reino a partir de uma relação com Cristo, o Rei do Reino. Amém? O que Jesus está oferecendo para eles é um relacionamento pessoal. E só era possível acessar o reino a partir de uma relação com Cristo, o Rei do Reino. Ou seja, para acessar e viver a partir do reino que foi prometido, é preciso ter uma relação direta com o Rei do Reino. O que Jesus estava falando é: vem se relacionar comigo, que sou o rei desse reino que vocês desejam. É por isso que quando ele começa a pregar, ele vai primeiro a Israel, porque ele sabia que a promessa tinha sido feita para ele. Ele não começou de trás para frente. Ele não foi alcançando os gentios primeiro. Não, ele foi oferecer primeiro para o povo que era de direito. Era tipo assim, ó: foi a promessa feita para vocês, então está aqui, ó, o reino. Só que esse reino não é por uma região, é pelo relacionamento. Ele estava oferecendo: o rei está aqui,
Vocês querem o reino desse rei, mas primeiro tem que ter um relacionamento pessoal com o rei desse reino. Quantos estão aqui? O que João Batista veio fazer, irmão? Veio anunciar que a perspectiva tinha mudado. O que João Batista veio anunciar, irmão? Veio fazer? Ele veio anunciar que a perspectiva tinha mudado, a forma que eles viam mudou. Amém? Tá dando para entender até aqui, irmãos? Tá? Eu sei que esse primeiro contato é muita leitura e cansa, mas a gente precisa fazer essa leitura, senão não tem como nos aprofundar no assunto. Amém? Então, quando João está pregando no deserto, o que ele está anunciando? Ele está anunciando que ser descendente de Abraão não é mais suficiente para esse reino que está chegando. Quando João está no deserto pregando, o que ele está anunciando? Ele está anunciando que ser descendente de Abraão não é mais suficiente para esse reino que está chegando. Abra sua Bíblia, ou anote aí, Mateus 3. Mateus capítulo 3, versículo 7 ao 10. A Ariane lê para nós, para não deixar de se acostumar. Vai lá, Ariane. 3, do 7 ao 10. Irmãos, nós já estamos indo para 1 hora de estudo. Olha aqui, nós estamos indo para 1 hora de estudo. O AP dá esse estudo para a gente em 32 minutos. 1 hora a gente já tem dificuldade de... Imagina 31 minutos. Uma metralhadora, irmão. Só que eu tenho a vantagem que lá eu pauso, anoto, né? Volto um pouquinho que não entendi. Aqui não dá para voltar, mas ao vivo, se você perguntar, repete aí, AP. Ele diz que ele tem crise com essa palavra, repete. Ele entra em crise quando ele está no estudo e alguém pergunta, repete aí. Eu não tenho essa crise não, tá, irmão? Não fique de boa, tá? Mateus 3, do 7 ao 10, Ariane, vai lá. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento, e não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão, e o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Que loucura isso aqui, irmão. Isso aqui é porrada de por quê, irmão? Porque sem entender esse contexto, a gente lê isso aqui e vai passando, irmão. Amém? Olha o que ele está dizendo. Isso é João Batista, o fofinho que comia gafanhoto e gostava do melzinho. Todo estranho, ele está pregando no deserto, lá vai os saduceus, chegando lá perto. Amém? E olha o que ele diz. E quando viu que os fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe, raça de víbora, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Aí ele vai falar, ó, dê frutos, está aqui? Que mostrem arrependimento. O que é dar frutos que mostram arrependimento? Alguém pode responder para mim? O que é dar fruto que mostra arrependimento? O comportamento mudou. Quantos estão aqui? Cara,
Cara, eu estou perto desse cara e eu passava meia hora com ele, ele contava 48 mentiras. O que aconteceu com esse cara? Quantos estão aqui? Dar fruto aqui não é abrir uma célula e ganhar um monte de alma. Dar fruto aqui é o seu marido dizer: nossa, quem é o coach que está te ensinando essas coisas? Nossa, mas por que mudou tanto assim? Sabe, dar fruto é as pessoas que convivem com a gente dizer: cara, eu já estou aqui contigo esse tempo todo, tu não murmurou nem um minuto. Cara, tu está aqui, tu não soltou um palavrão, e quando solta palavrão, eu digo: que crente é esse, rapaz? Isso é dar fruto. Quantos estão aqui? De arrependimento. Ei, vamos matar. Isso aqui mexe. Vamos matar aqui uma horinha de serviço. Não, cara, não quero. Porque tu gosta muito do teu patrão. Eu nem gosto muito dele. É porque para mim isso não serve mais. Não porque não serve, não, porque há uma coisa mudando aqui dentro de mim. Quantos estão aqui? Dar frutos de arrependimento é mostrar, não no sentido que, como eu mudei, é as pessoas observarem que algo está mudando dentro de você. Quantos estão aqui? E deixa eu te falar uma coisa: só parece que a gente não mudou muita coisa, mas tem gente nos observando e eles estão vendo que a gente mudou já algumas coisas. Não é muito, e deveria ser mais, mas as pessoas já têm observado. Aí ele está falando aqui, presta atenção, olha o assunto, dá para entender, irmão? Olha o que ele está dizendo: deem frutos que mostrem arrependimento. Não pense que vocês podem dizer, olha o que se encaixa no estudo aqui. Abraão é nosso pai. Ele está dizendo, o comportamento de Deus de vocês não muda, mas vocês dizem que o reino é de vocês porque vocês são filhos de Abraão. Ele está dizendo, mudou a configuração, a perspectiva mudou agora. É sobre mudar dentro. Quantos estão aqui? Vamos lá. Não pense que vocês podem dizer, não pode dizer a si mesmo: Abraão é o nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der frutos. Que frutos é esse, irmão? Meu Deus, eu vou voltar. Que frutos é esse? Arrependimento, mudança de comportamento. O que ele está dizendo? O machado já está molado, irmão. Está aqui, Ele pode ser direcionado para outro lado. Para onde? Para haver uma poda e não um corte. Aí ele está dizendo, o machado está posto à raiz, para todas as árvores. Quem são essas árvores? Nós. Que não dê fruto. Quantos estão aqui, irmão? Será cortado e lançado no fogo. Que fogo é esse do avivamento, irmão? O que já estavam, o que João estava falando aqui, que mesmo para eles que se consideravam filhos da antiga aliança, eles precisavam experimentar o arrependimento pessoal e se submeter ao batismo, e assim se preparar para aquele que iria de vir. Amém? Então, Júlio, o sonho do batismo tem a ver também com isso, de um arrependimento. Para quê? Para um preparo para aquilo que está vindo. E vocês lembram que a exigência do reino é uma decisão de arrependimento. Então o que nós estudamos na quarta-feira passada está ligando com essa aqui. O que é proposto para eles vocês precisam se arrepender, passar pelo batismo de arrependimento. Quantos estão aqui? Já vou terminar. Por favor, preste atenção aqui, senão a gente não pega a próxima aula da onde a gente vai parar. Já estou terminando, falta só uma página aqui. Vamos lá. E os judeus, enquanto nação,
ao ouvirem essa mensagem, rejeitaram o convite para esse relacionamento pessoal. Porém, alguns judeus que aceitaram o convite, a mensagem e se arrependeram, se tornaram o que, irmão? Vamos lá. Porém, alguns judeus os judeus, enquanto nação, quando ouviram, rejeitaram a mensagem. Porém, tinha alguns judeus ali que ouviram a mensagem. Opa, nós aceitamos essa proposta do reino, nós nos arrependemos. E iam até João Batista, deitado na água, vai. Fruto de arrependimento está no reino. Vocês estão preparados, estão banhados, estão com a roupa nupcial, estão de acordo com aquele que está vindo. Quantos estão aqui? Ao fazer isso, eles se tornaram o quê? A base fundamental da igreja de Jesus. Eles foram a base, irmão, da igreja de Jesus. É por isso que é Israel e a igreja. Quantos estão aqui? Então a nação rejeita o reino espiritual que é oferecido por Jesus. Porém, alguns judeus que tiveram seus olhos abertos e aceitaram o reino espiritual oferecido por Jesus, e desses judeus, Deus fez o novo Israel, a igreja de Cristo, o Cristo judeu, irmão, e dos primeiros judeus que aceitaram a mensagem. Então ali nasce a igreja. Quantos estão aqui? Os judeus que aceitaram a mensagem, entraram nesse lugar de arrependimento, foi a base para que hoje a gente esteja aqui, vivendo a igreja de Cristo. Que igreja nós somos, irmão? Igreja evangélica? Nós somos a igreja de Cristo. Por quê? Porque Deus só tem uma igreja, que nós chamamos de igreja, mas que é uma família, amém? Quantos estão aqui? Termino aqui, irmão. Mateus 16. Vamos ler? Aí eu leio aqui, olha. Nós vamos ver agora em Mateus 16, o texto que fundamenta a igreja de Cristo. Amém? Você está comigo aí, irmãos? Depois tem um bolinho, viu, da Ime aí? Bolinho de chocolate, suco de maracujá. Só não tem arroz de galinha e nem brinde. Amém? Mateus 16. Olha o que diz. Simão vou ler 13, tá bom? O 16 a gente quer fixar, mas o 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Ele respondeu: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E você? Perguntou ele. Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Quantos estão aqui? Irmãos, presta atenção numa coisa. A Bíblia não conta, mas vamos pensar junto. Era tipo assim, ó. Jesus vai enviar ao Filho. O Filho está vindo aqui na terra como um homem, não é como Deus. Quantos estão entendendo? Mesmo sendo Deus. Pai, eu estou indo. Vamos lá, isso aqui é a mente santificada, tá? Uma conversa do pai com o filho. Pai, eu estou indo, o Senhor está me enviando. Qual é o código para mim saber a hora de liberar o que tem que ser liberado? Me fala o código, pai. Me fala a senha que é para me liberar quando eu estou na terra, eu estou lá. Só vou construir aquele ministério, estou indo tocando pessoas. Mas quando é a senha, o start assim que o Senhor vai dizer, agora começa a divulgar algo que... A minha mente, Deus dizendo: filho, quando eles reconhecerem que tu é o Messias, eles estão prontos para receber o que tem que ser liberado. Aí Jesus
Depois de passar um tempo com eles, ele pergunta: gente, o que o povo está pensando de mim? O que o povo fala que eu sou? Ah, tu és João Batista, outro diz que é Elias, Jeremias, e outro diz que tu és um profeta. Aí diz: tá bom, eles não estão andando comigo, mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro pula, o mais sanguíneo de todos. Eu vou usar assim o mais carnal, irmão, é o que anda com a espada ainda na bainha. Ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus só pode revelar a eles o propósito de constituir um novo povo para o reino de Deus, chamado igreja, se eles não tivessem compreendido que ele era o Messias, o Cristo. Então Jesus só poderia fazer uma coisa: se eles não reconhecerem que eu sou o Messias, eles não estão prontos para receber o que eu tenho para liberar. Mas se eles reconhecerem que eu sou o Messias, já é. E deixa eu falar, Jesus em nenhum momento dizia: ó, eu sou o Filho de Deus, olha, Deus me enviou. Não, ele está aqui. Os frutos estão falando por si só. Cara, Pedro está observando. Cara, ele não é Jeremias, não. Ele não é João Batista, não. Ele não é Elias, não. Ele é o Filho de Deus. E aí, cara, isso é muito louco que eu acabei de falar aqui, porque quando Pedro fala isso, o que é que Jesus fala? Não foi nem sangue nem carne. Nós temos um código, eu e ele. Foi o Pai que te falou. Porque nós temos um código. É a hora certa, e ele vai constituir a igreja dele. Por quê? Porque depois dessa revelação de quem é Cristo, de quem é Jesus, o Messias, o Cristo de Deus, o ungido de Deus, aí o que Jesus vai fazer? Vamos lá, eu já estou terminando. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu digo a você, Pedro, que sobre esta pedra, ele está apontando para ele, eu edificarei a minha igreja. A primeira vez que a palavra igreja aparece. E ele está falando para quem? Para os judeus que se submeteram a essa nova perspectiva do que é entrar no reino de Deus. Fique em pé no seu lugar. Eu terminei aqui. E terminei cedo. Fique ciente disso. Fique em pé no seu lugar, irmão. Você quer... então vou logo entrar no... Deu para entender até aqui, irmãos? Irmãos, eu não sei você, mas eu me sinto privilegiado de ter esses estudos até a nós, porque são assuntos que passavam desapercebidos, versículos parece que estavam soltos no meio da Bíblia, mas que faz todo sentido depois que nós temos os olhos da mente abertos. O entendimento que uma hora era vedado a nós foi aberto, e agora nós podemos entender assuntos como esses. Amém? Então, irmão, não precisamos de água, de pedra de Israel, nós não precisamos nem pisar em Israel, a não ser que seja para passeio, para ver a história, para sentir Deus. Não precisamos de Israel. Nós só precisamos de uma coisa, irmão: nos arrepender. Nos arrepender, essa é a palavra. Amém? Arrependimento. Eu quero orar para a gente finalizar, porque as crianças já estão agitadas demais. Pergunta que fica aqui para nós, não para você responder. Vamos lá? Já, irmãos? A pergunta que fica para nós aqui, sem precisar responder: as pessoas que estão perto de nós estão vendo os frutos de arrependimento? Porque o que determina que o machado não vai cortar a árvore é os frutos que a gente está dando. Em outra passagem, Jesus vai dizer que aquele que não faz a vontade dele não deixa de dar fruto, dá maus frutos. Então, a característica de quem não está dando fruto, de quem não está dando bons frutos, não é quem não está dando fruto.
Porque quem não dá bons frutos, dá algum fruto, só que é mau. A pergunta é aqui para a gente finalizar: as pessoas que estão perto de você estão notando os frutos do arrependimento sobre a sua vida? Porque o que determina que o machado não vai ser cortado é se isso está acontecendo. E não procure nas pessoas: por favor, me diga se você está notando alguma coisa diferente. Ele vai falar: pintou o cabelo, foi? Tirou a barba, ajeitou o bigode? Não é isso, irmão. É as pessoas chegar e dizer: menina, tu mudou, viu? Está diferente. Aí, não, mas não comprei nenhuma roupa, não pintei o cabelo. Não, é uma coisa por dentro. Tu está diferente, porque até o jeito de falar. Ou a gente está vivendo de qualquer jeito, irmão, um evangelho que não busca renúncia, que não denuncia os nossos pecados. Eu quero entrar e viver nesse reino de Deus, e só tem uma forma: nos relacionando com o rei desse reino e vivendo uma vida de arrependimento que dá frutos. Vamos orar? Jesus, nós não estamos formando um clube aqui. Nós não estamos formando um clube social onde nós gostamos de nos reunir. O que nós estamos aqui é formando Cristo. Cristo, o meu objetivo aqui não é brincar de evangelho, não é de trazer uma palavra que nos traga alívio, mas é uma palavra que nos mostre o caminho correto. Começa por mim, Senhor. Vê se há em mim um caminho mau. Vê se há em mim um coração distante do Senhor, ou um lábio que confessa diante dos irmãos, mas que não quer viver uma vida transformada diante do Senhor. Senhor, é sobre um comportamento mudado, não um comportamento que é mudado de fora para dentro, mas de dentro para fora. Eu não quero ser reconhecido pelos meus irmãos a forma que eu me visto ou a forma que eu falo, mas uma vida de renúncia e uma vida de arrependimento, que é de dentro para fora. Pai, nós oramos agora, Senhor, para que essa palavra e esse assunto que foi abordado nessa noite não, Senhor, encontre, melhor dizendo, um lugar no nosso coração. Que não seja mais um estudo que entra no ouvido e sai pelo outro, que até fica anotado no nosso caderno, mas que não é vivido no dia, na vida, Senhor, ordinária. Pai, nos ajuda a ser aqueles que aceitaram essa mudança ética, para que uma geografia chamada Santa Isabel seja tocada por Ti, através de filhos que foram tocados na sua ética, no seu comportamento, em nome de Jesus. O Senhor não precisa mais nessa cidade mais uma igreja aberta. O Senhor não precisa de mais um ponto de pregação aberto. O que o Senhor tem buscado é homens e mulheres que queiram viver de verdade o Evangelho de Cristo, o Evangelho do reino que transforma, o Evangelho do reino que nos liberta, o Evangelho do reino que nos abre a mente e nos faz acessar lugares que antes eram escondidos para nós, mas que em Cristo foi revelado. Senhor, nós queremos Cristo, nós queremos Você, nós queremos o Teu reino, mas queremos nos relacionar com o Rei desse reino, e o relacionamento pessoal, diário, para a glória do Teu nome. Nós Te agradecemos e oramos assim, amém e amém, e graças a Deus, e amém, irmãos. Amém.